teve essa coisa desde sempre eu gostar de cuidar. Eu sempre falei pra minha mãe que eu gostava de cuidar de gente. E foi aí que eu fui fazer medicina. Acabei fazendo medicina e amei fazer medicina, obviamente. Amo minha profissão. Mas também entendi hoje como linkar os dois mundos que eu gostava tanto, né? Através de trabalhar com comunicação e escolher algumas formações dentro da medicina que me permitissem também trabalhar com isso. Tipo, a sexualidade é uma coisa que tem muito espaço, né? Pra comunicação, assim. Então, foi um equilíbrio legal. Sim, pouco. Agora a gente fala um pouco mais, né? Mas em proporções, assim, se for comparar, se fala muito pouco. Muito pouco. Nossa, eu lembro quando eu comecei, porque eu comecei a falar no meu Instagram de sexualidade, eu morava lá no interior ainda. E isso foi o quê? Tipo, 2017, assim, só o salto gigante que já teve de lá pra cá. Porque quando eu comecei, o povo ficava tipo, meu Deus, como assim? Você não tem vergonha? Tipo, que absurdo você falar isso no seu Instagram. Era um mico, assim, falar de sexualidade. Sim. E aí agora a gente já vê bastante entre espaços. a família, assim, era meio que um tabu, né? Sim, não, ainda, né? Dentro das famílias, né? Pra todo mundo ainda, eu acho que é um tabu grande. Mas falar abertamente era uma coisa, assim, as pessoas não conseguiam conectar que isso era uma profissão ou que precisava se falar sobre o assunto, né? Ficava aquela coisa do... Nossa, aquela menina que fala de sexo na internet. Meio que se retroalimenta a desinformação e o preconceito. Quanto mais preconceito, menos você fala. Quanto menos você fala, menos informação, mais preconceito. Mais preconceito não se fala e aí a gente fica aqui eternamente, né? Exato. Então, em algum lugar isso tem que quebrar. Em algum lugar desse ciclo tem que quebrar. Então, vai ter que ser na informação. É o ciclo do tabu, né? Assim que se fazem os tabus, né? Ninguém fala sobre isso, porque todo mundo tá com vergonha de falar sobre isso. Essa desinformação fica ali perpetuadíssima. Sim. E a gente fica firme nesse rolê. E sim, e aí a gente tem umas pessoas que tem que dar a cara a tapa, né? Pra ir falando e levando diferente. Usar o espaço que tem e a voz que tem pra tratar de assunto que às vezes a pessoa sozinha em casa não consegue enfrentar, né? Com a família, com... Eu contei pra Yas uma vez que eu peguei o Uber, e aí o motorista do Uber, a gente tava assim, e daí foi na época da rádio, que eu tava indo pra rádio, e a gente tinha tido um debate mega importante lá, exatamente sobre isso, e aí o cara do Uber falou, eu preciso te agradecer. Eu voltei a falar com meu filho por tua causa. Olha só. Por causa de uma coisa que você falou na rádio, sobre que o mundo já é muito difícil lá fora e que eu não posso ser mais um problema na vida do meu filho, porque ele já enfrenta muito problema lá fora, muito preconceito, e eu tenho que ser amor pro meu filho. E eu fiquei assim, falei, cara, a gente não tem ideia de onde a gente tá chegando, porque eu posso ter... aquilo que eu falei pode ter sido nada para milhões de pessoas, mas para aquele cara... fez ele voltar atrás e voltar a conversar com o filho. Então pra você o quê? Valeu 1 ano e 2 meses que eu passei na rádio, valeu essa momento, frase que né? eu falei, sabe? Não, eu tive até que trabalhar isso na minha cabeça, porque às vezes você fala tanto, estuda tanto um tema, que aí quando você vai falar obviedade, você fala, ai, tipo, mas vou falar uma coisa que é óbvia pra você, né? Obviedade pra você, assim, né? Vou falar, tipo, uma coisa tão básica. Mas fala. Porque, assim, necessário. Essa coisa básica, geralmente, é a coisa que as pessoas mais precisam ouvir, assim, né? Então, eu acho que é isso. A gente muda as vidas sem nem saber, do tanto de coisa. Esses dias mesmo, eu falei uma coisa tão, assim, eu fiz um vídeo sobre a penetração não ser a maneira mais fácil das mulheres terem orgasmo. Um negócio que eu falo há tantos anos, que na minha cabeça é tão óbvio. E aí eu recebi tanta mensagem de mulheres falando, cara, eu sempre me senti uma pessoa super esquisita. Eu terminava relacionamento porque eu não conseguia ter orgasmo com penetração. E, tipo, uma informação desse tamanho, sabe? E aí muda a vida de alguém, assim. Como a pessoa se percebe como um ser sexual, com autoestima, com tudo, né? Então, realmente, é importante a gente falar, assim. E falar o óbvio também, às vezes, precisa. Às vezes, eu até recebo uma galera mais... Tipo, com os discursos mais academicistas, mas, fica falando muita coisa óbvia. Mas a gente tem que falar. Linguagem simples Eu entendi muito isso em consultório, sabia? Tipo assim, não tô falando pra você que tem acesso à informação. Tipo, não é pra você que pesquisa sobre isso que eu tô falando. É pra quem nunca ouviu falar. E que nem sabia que poderia ser Que nem sabia. Assim. Tipo assim, e a maior parte das pessoas, não. Às vezes a gente se fecha na nossa bolha até de internet, de privilégio de acesso pra caramba, né? De seguir, sei lá, eu mesmo sigo milhões de perfis dentro desse tema. Então, muita coisa pra mim parece banal, mas a verdade é que não é, né? E eu venho de uma família que, na minha família, tanto do lado paterno quanto do lado materno, é super tabu falar sobre qualquer coisa do tipo. Minha família paterna é muçulmana, então segue a religião islâmica. Minha família materna é católica, tradicional, bem conservadora do interior. Sim. E aí não se fala sobre sexualidade nunca, não se fala sobre sexo nunca. Então, analisando que nem
na terapia que você estava falando, eu penso, eu tenho um bloqueio de falar sobre esses assuntos vindo daí. Sim. Eu meio que não me sinto confortável falando sobre isso. Aham. Mesmo eu tendo a minha vida e tudo mais, eu não consigo muitas vezes me abrir. Eu fico, caramba, de onde vem isso? Será que é por medo de ser julgado? Será porque eu nunca pude falar com ninguém sobre? A gente internaliza muito, né, na formação da nossa personalidade, o que os nossos pais falam, ou até o que não é falado, principalmente o que não é falado, né? Então a gente vai, quando não se fala dentro de casa, a gente, criança, entende mesmo que inconsciente, mesmo que ela não fale, tipo, você não pode falar sobre isso. Criança entende inconscientemente que aquilo é um assunto proibido. E a gente leva muito. Nossa, o tanto de gente que tem não só questão de falar, mas questão sexual mesmo, por conta do peso familiar que se tinha em torno do assunto sexualidade, e nunca pôde, tipo, aflorar isso. Então, daí tem um processo de adulta de desconstrução gigante, assim, né? Sobre o assunto. E parece que a pessoa quer perpetuar uma infelicidade, né? Mas é inconsciente, eu assim, acho, né? Cara, eu demorei, sei lá, não sei quantos anos da minha vida pra entender. Eu não quero que minha filha demore esse tempo todo. Você sabe que eu ouvi isso, essa frase muito doida, né? Eu escutei essa frase de uma ex-sogra minha, inclusive. Uma vez ela falou pra mim, desde o processo que eu comecei a entender feminismo, aí a gente passa por aquele período que, tipo, começa a chocar as pessoas, né? Quando você começa a entender as coisas, e aí, tipo, você sai daquela boneca para uma pessoa questionadora sobre as coisas. E ela falou pra mim que eu tava uma mulher muito difícil, porque ela demorou, tipo, 50 anos da vida dela para agir do jeito que eu tava agindo com 28. E eu falei, mas que bom, não é? Você não acha bom? Olha o tempo que eu tô ganhando. E ela, ela achando ruim, assim. Não. Eu falei, que bom que eu não precisei, tipo, viver 50 e poucos anos pra alguém falar pra mim, pra eu um dia descobrir que eu não precisava ter passado por nada dessas coisas, assim. Que ótimo que eu descobri com 20 e poucos. Que agora eu tenho menos tempo da minha vida vivendo coisas que eu não precisava viver. Sim. Mas é inconsciente, eu acho, também, né? Tipo, não é nenhuma perpetuação proposital, que eu não quero que você descubra. Mas a minha dificuldade de lidar com o assunto também me impede de verbalizar. Sim. E se eu verbalizar, principalmente pais, né? Se eu não sei lidar com uma coisa, eu verbalizo, essa criança vai me questionar. Vou fazer o quê? Sim. Diante desse questionamento, Sim. né? Que eu não sei como lidar. Eu sou pedagoga, né? E eu lembro uma vez que quando eu comecei a ir pro estágio, eu vi uma coordenadora falando assim, a criança que tá pronta para perguntar, tá pronta para ouvir a resposta. Sim. Então ela falou, você não precisa, obviamente, chegar escrachando um livro de biologia para criança. Sim. Mas se ela perguntou A, responda A. Sim, sim. Dê a informação que ela quer. Porque se ela não tiver de você, ela vai ter de outro lugar. Então, dê a informação pra criança. Exatamente. Né? Então, assim, condizente com a idade, Sim. obviamente. Mas não deixa, não vai numas de cegonha e... Não sabe? adianta, Porque não adianta. Especial no mundo que a gente tá, né? Exatamente. Na nossa época ainda tinha que ir lá na biblioteca achar um livro, alguma coisa, assim. Sim. Mas agora você deu Sim. um Google, que com 6 anos, sei lá, aprendeu a escrever, já sabe dar um Google ali. Exatamente. E ele consegue ter essa informação. E Sim. às vezes muito mais equivocada e muito menos cuidadosa do que isso, E eu né? acho que a minha geração de mães, assim... se vê diante de uma coisa, porque assim, a gente quer fazer diferente do que teve, mas como a gente não teve, a gente não sabe como fazer. Sim. Então, assim, teve amiga minha, porque eu, da minha idade, eu sou a que tem filha mais velha, né? Então, já teve amiga minha de me ligar e falar, Cris, como é que eu converso? Como que você fez? Sim. Como é que você chegou nesse assunto? Eu não sei como chegar. E aí eu tento falar, olha, eu não sei, mas pra mim funcionou assim. Eu fiz desta forma. Ai, obrigada, já me deu uma luz aqui, isso aqui. Mas é isso, porque como a gente não teve, a gente não sabe fazer. Mas a gente quer fazer. E aí a gente fica nessa. E aí, como é que eu chamo a minha filha, marco uma conversa, senta aí. O que eu faço? Falta ferramentar mesmo, né? Assim, a gente não tem muitas ferramentas mesmo. Falta essa atenção, esse treinamento. Por isso que eu acho que educação sexual é um assunto que precisa muito ser debatido a nível fora de casa, né? A nível de escola, de instituição. Por isso, né? Pra gente ferramentar pessoas para também terem essa conversa. Sim. E eu acho que o ideal é a gente incluir no dia a dia, né? Tipo, de uma maneira leve e dentro do entendimento daquela criança, mas, Exato. tipo, sempre falando com mais naturalidade sobre corpo, né? Sobre situações. E é o que você falou, tipo, quando a criança te traz uma pergunta, muito provavelmente ela sabe já alguma coisa sobre aquilo.